A paz do Senhor Jesus, queridos ouvintes do canal A Paz de Cristo. Receba a santa paz do Senhor do teu irmão em Cristo, Marcelo. Estamos aqui para trazer uma mensagem da Palavra de Deus ao teu coração. Você que já é inscrito em nosso canal, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Ficarei feliz. E hoje nós vamos ler a Palavra de Deus aqui, no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 2 até o 7, para a glória de Deus. Você que tem a Bíblia Sagrada próxima a você, abra ela conosco, que diz assim a palavra de Deus. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém, meus queridos irmãos? Vejamos aí o profeta Isaías profetizando acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias. Meus queridos irmãos, esta palavra, ela é uma palavra que foi profetizada há mais de 2000 anos antes de Cristo. E ela se cumpriu assim quando o anjo Gabriel desceu para anunciar que Maria seria mãe do Salvador. E nós vemos, meus queridos irmãos, aqui ele relatando acerca dos acontecimentos futuros que iriam acontecer antes do nascimento de Cristo. Hoje, meus queridos irmãos, sabemos, conhecemos a palavra de Deus e ela está bem claro para nós. Os homens, diz a Bíblia que Jesus não tinha formosura, mas os homens imaginaram Jesus com o olho verde, com o cabelo louro, branco. Mas a Bíblia diz aqui para nós, no versículo 2, a parte B, diz assim, o C: não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Então, meus queridos irmãos, o Jesus que o mundo pinta, ele tem olhos verdes, olhos azuis, olhos claros. Mas o Jesus que nós conhecemos, ele é poderoso e é tremendo. E antes dele estar conosco, ele estava na glória, com o Pai Celestial, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas bem distintas da Santíssima Trindade.
Mas a Bíblia diz que ele não tinha formosura quando ele veio ao mundo, para que ninguém viesse a desejá-lo. A Bíblia diz que ele era desprezado, ele foi humilhado, foi um homem experimentado no trabalho, e as pessoas, meus irmãos, o desprezavam, não fazendo caso dele algum. Mas a Bíblia diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Veja, meus queridos irmãos, que esse Jesus aí, que o povo imagina que é, esse Jesus aí é um Jesus que não tem responsabilidade com a igreja, que não ama a sua igreja, porque isso aí foi criado, foi inventado, com os cabelos compridos, com os olhos azuis ou verdes ou claro. Mas o nosso Jesus, ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, foi um homem sofrido. Mas por que será? Porque a Bíblia diz para nós que Deus olhou lá do céu e não viu um justo sequer. Após o homem pecar, talvez Satanás pensou, agora acabou tudo. Eu fiz o homem transgredir os mandamentos do Senhor. Agora acabou tudo. Mas Deus ainda tinha algo especial, que era o seu filho. Então ele fez o quê? Poderia ter enviado anjo, mas anjo não iria resolver. Ele tinha um único filho, o filho unigênito. Então ele fez com que o seu filho viesse ao mundo para morrer por nós, pelo nosso pecado. Porque a Bíblia diz para nós que nós andávamos como ovelhas desgarradas. Ovelhas, meus queridos irmãos rebeldes, que se desviavam para o seu próprio caminho. Igual nos dias de hoje, muitas pessoas escolhem o pecado que quer, vive a vida que quer, anda nos caminhos tortos, errados. Mas a Bíblia diz que ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por isso, meus queridos irmãos, que nós devemos reconhecer o amor de Cristo. Jesus em breve virá em glória. Não virá como aquele Jesus que o homem desprezava, que o homem humilhava, que o homem maltratava. Jesus virá em glória, em majestade e grande poder. Jesus veio, deixou a sua coroa de ouro, de glória, trocou por uma coroa de espinho, andou de jumentinho, mas agora ele vai reinar. Ele já reina em glória, sentado num cavalo branco. Meus queridos irmãos, vale a pena a igreja passar por certas situações aqui na terra. Nós somos afrontados, somos atacados pelo diabo. Satanás, como eu sempre digo, ele não tem dó de ninguém. Para ele tanto faz um novo, um adulto, um ancião, um bebezinho. Para ele não tem amor a ninguém. Ele deixou o seu reino, o reino a qual ele estava, que era glorioso. Preferiu se rebelar-se contra Deus. Deus, o Criador, e ele foi lançado por terra. Ele rejeitou e enganou muitas pessoas e continua enganando. Deixou o seu reino onde reinava, ou melhor, onde ele estava, porque quem reina é Deus. Querendo ser semelhante a Deus, querendo ser igual a Deus,
Deus, ele não brinca em serviço. Deus, ele age. Então, quando ele viu que Satanás se rebelara contra ele, a Bíblia diz para nós que nem o lugar dele existe mais para contar a história. Foi lançado ele com aqueles a qual seguiam a ele. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia diz aqui o versículo 7, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por que Jesus suportou isso tudo, meu querido, minha querida? Para que hoje nós possamos ter oportunidade. Para que você hoje possa ter oportunidade de ser salva, de ser salvo. Eu também, da mesma forma. Satanás, meus queridos irmãos, ele não volta mais para onde ele estava. O lugar dele agora é o inferno. Porque aonde ele está, ele deseja que muitas pessoas estejam. E tem pregadores, meus queridos irmãos, que dizem que inferno não existe, que não tem ninguém no inferno. Mas eu afirmo para você que, segundo a palavra de Deus, o inferno existe. E já tem muitas pessoas lá. Porque Jesus, ele veio resgatar as almas desse abismo. E muitos estão rejeitando a luz, escolhendo mais as trevas que a luz. Eu também, todo mundo, toda a raça humana, ela é apegada a este mundo. Porque não quer ouvir a palavra de Deus. Mas não tem ninguém inocente. Inocente é um bebezinho que nasceu agora. Porque ele não tem pecado. Os bebezinhos que nasceram agora nas maternidades, esses não têm pecado. Porque tem pessoas que dizem, mamou nos peitos, já era, já tem pecado. Não. Você vai deixar um bebezinho morrer de fome? Então, meus queridos irmãos, a responsabilidade é pessoal. Cada um vai dar conta de si a Deus. Seja você católico, espírita, macumbeiro, feiticeiro, não importa. Evangélico. Nós, principalmente, que conhecemos a palavra de Deus, será um duro juízo. Então, meus queridos irmãos, Jesus veio a este mundo por esse propósito, para garantir, para dar a melhor oportunidade para nós. E assim você aceitando, você garante, esforçando, você garante a sua salvação. Mas se você resistir, se nós resistir, se eu resistir, não querer ouvir a palavra de Deus, não querer ouvir os mandamentos de Cristo, o juízo está às portas. Jesus não veio só por mostrar que ele era bom, porque nem ele mesmo quis dizer que era bom. Bom é Jesus, bom é Deus, ele disse. Por que me chamas bom? Bom é meu Pai. Bom é Deus. Jesus foi obediente até o último momento de sua vida. Ele disse, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não seja a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Então Jesus passou por isso tudo, carregou a cruz pesada, e ali estava o teu pecado, o meu pecado, o pecado da humanidade. Então, acorde, irmãos, acorde, igreja de Cristo, acorde você que ainda não aceitou a Cristo, você que está apegado a uma religião, uma seita religiosa. Rejeite os prazeres desta terra. Tudo é passageiro. A nossa carne quer o melhor. O pecado, como diz um louvor, ele não dói. Satanás escraviza o homem porque ele sabe, se o homem for rebelde, teimoso, desobediente e viver na vida de luxúria, de pecado, de engano, de mentira, Satanás gosta, porque aí a pessoa vai acompanhar ele, vai ser lançada no abismo, e no último dia, onde será o juízo final, será lançado ainda no lago de fogo.
Satanás sabe, meus queridos irmãos, Satanás é um ser sábio, inteligente, artiloso, e ele quer prender as almas juntamente com ele, para que ele não venha aí sozinho. Veja que ele enganou a terça parte dos anjos do céu, oferecendo 1001 coisas, mas tiveram grande decepção, porque quem criou os céus, terra e mar, quem criou os seres celestiais foi Deus. Deus conhece tudo o que se passa na nossa vida. Então, corra para os braços de Cristo. A palavra de Deus não é para colocar medo na vida do homem nem na vida da mulher. A palavra de Deus é para te alertar do perigo iminente que será quando Jesus vier. Que nós possamos, meus queridos irmãos, tomar decisões que possam favorecer a nossa vida espiritual, para que nós não viemos, naquele grande dia, receber uma palavra: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Qual a palavra que nós vamos ouvir? Será esta? Ou será: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ninguém quer receber uma palavra de desprezo. Nós queremos receber uma palavra de despertamento a cada dia, para alcançar e ouvir esta mensagem: vinde bendito do meu Pai. Mas para isso, eu e você precisamos abandonar o nosso pecado, abandonar as nossas vaidades, tirar de nós a nossa incredulidade e apegar-se cada dia mais com Cristo, para não sermos reprovados. Porque veja, meus queridos irmãos, muitos terão decepções. Nós temos que pedir forças a Deus para caminhar até o fim das nossas vidas, na presença de Cristo, com o nosso nome no livro da vida. Então vale a pena, meu querido irmão, minha querida irmã, estar com Cristo. Que o Senhor possa te dar uma oportunidade e você não venha rejeitar. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, retorne enquanto é tempo. E você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como teu único suficiente Salvador, aceite hoje, porque o relógio, as horas estão findando. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, uma manhã, uma tarde e uma noite abençoado na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na santa paz do Senhor. Amém e amém, Jesus.